Oi, gente, tudo bem? Boa noite, aqui é domingo, 20 horas e 9 minutos, ou 21h09 para alguns estados do Brasil, 9 horas da manhã e 9 minutos no Japão. Para minha cidade dá 13 horas de diferença, né? Do Japão. Eu vou falar um pouquinho. Bom, eu sou Melissa, sou escritora e eu sou autista superdotada. Creio que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu estava agora me lembrando de uma experiência em que eu fiz um curso acho que de inteligência emocional, em que talvez você já tenha feito isso. Tem algumas meditações que elas são direcionadas, né? Em que você fecha os olhos, às vezes eles colocam uma música de fundo, um instrumental, e a pessoa vai te direcionando, vai falando, né? Agora você está em tal lugar, e agora você vai passar por isso, por aquilo, agora você vai ver isso, agora você vai ver aquilo, agora você chega em tal lugar, sabe? Aí, eu tive um estalo agora, né? Resolvi compartilhar com vocês esse estalo. Durante uma dessas meditações guiadas que eu fiz, e eu tô me lembrando de uma, não fiz muitas não, acho que eu fiz 2 só. E essa aí ficou muito claro para mim uma coisa, o quê? Que como se o meu cérebro, ele não pudesse ser guiado por outra pessoa. Eu vou explicar. Nessa meditação que eu fiz, tinha um objetivo, né? O objetivo era que eu encontrasse a paz, a felicidade e tal. Enfim. E eu não lembro exatamente o que foi falado, para onde eu deveria ter ido ao fechar os olhos. Eu só sei que enquanto a moça dizia, isso tinha mais pessoas na sala, né? Todo mundo de olhos fechados. Mas imagina que ela tá falando exclusivamente para mim, Melissa, agora você vai estar em tal lugar. E aí, o que acontece com o meu cérebro? Ele não vai para esse lugar onde a pessoa fala para eu ir. Ele se decide. Então eu me vi em outro lugar. Eu não sei para onde ela me mandou ir. Mas o que eu fui reparando ao longo da meditação? Eu não conseguia ir para onde ela falava. Entendeu? Eu ia parar em outro lugar. Eu não sei as outras pessoas porque a gente não podia questionar, né, as outras colegas. Mas eu só sei que eu não fui para aqueles lugares. Não mesmo. Pelo contrário, os lugares eram completamente diferentes. E tudo que ela falava, agora você vai fazer isso. Eu não fazia aquilo. Entendeu? Isso me lembra uma característica do cérebro neurotípico que se chama o jogo da imitação, né? Então, eu sou autista, né? O autista, ele geralmente não consegue imitar as outras pessoas que estão ali no ambiente.
E isso me faz pensar que não é simples assim alguém dizer, ó, você tem que fazer isso, você tem que estar em tal lugar. O meu cérebro, ele não obedece comandos. Ele se decide do que é melhor para ele. Assim eu entendo nessa experiência. Entende? Então, assim, eu acho, para mim, que o cérebro neurodivergente, e assim, por eu ter dupla condição, o meu cérebro, ele se torna muito menos manipulável. Então, assim, não é simples que alguém diga algo e eu faça. Ele tem muita resistência. Entendeu? E para mim, eu vejo como algo bom. Como uma proteção, entendeu? Para mim, mas enfim. E foi isso que eu percebi. Eu acho o jogo da imitação um fator extremamente perigoso. E um fator às cegas também, entendeu? O fato de você responder a comandos de olhos fechados. E eu vejo, como assim a maioria da população é neurotípica, eu entendo isso como a causa porque a humanidade vive ciclos repetidos, com novas roupagens, mas os sofrimentos são sempre os mesmos. Entendeu? Então, se eu tenho olhado, como eu falei para vocês, o planeta Terra, os diversos povos, as diversas histórias, sempre como se fosse a mesma historinha, mas com outras roupas, entendeu? Outra roupagem, como se fosse um teatro repetido, da qual a gente já fica até esgotado, cansado de olhar, entendeu? A gente já sabe o que vai acontecer em seguida, que é a mesma coisa, com outros nomes, de uma outra forma, e parece que sempre um pouquinho pior, né? Às vezes um pouquinho melhor aqui e ali, mas no final parece que o resultado, sabe, é o mesmo. Eu não disse, eu sou cristã, sou uma pensadora, então por causa da superdotação eu penso muito. O autismo eu tenho identificado como uma primitividade, né? E nessa primitividade e que eu tenho me feito tentar entender o meu próprio autismo, observando as outras espécies, entendendo o que é a primitividade. É antes da sociedade, é antes da capacidade social, quer dizer. E dentro da sociedade, talvez esteja essa necessidade de copiar ao outro, né, e de se artificializar, entendeu? De ocultar a verdade, ocultar os sentimentos, de fingir, de suportar dores, grandes dores, sem demonstrar nada, né? Aceitando o sofrimento, sem questionar, obedecendo regras artificiais, né? Então eu vejo o autismo como esse freio, é um freio também. É um freio diferente da superdotação, sabe? Sobre aquilo que ele não entende. Então, assim, no autismo, eu vejo
dentro de mim um questionamento diferente da superdotação. Eu vejo a superdotação como algo avançado, como se fosse um cérebro avançado. É como se o primitivo e o avançado estivesse dentro do meu cérebro, que eu fico tentando entender isso, porque tem os dois lados. Tem um lado do autismo que eu não quero estar falando com vocês, eu não quero eu quero escrever livros e por bastante tempo. Eu criei até uma personagem, ainda não terminei esse livro, ou será que já terminei? Enfim, em que havia os livros e os livros eles eram enterrados para que alguém os encontrasse depois. Porque ela não queria exposição, entendeu? Então, se alguém encontrasse depois, os livros seriam repercutidos, as pessoas conheceriam o conteúdo sem que ela tivesse que mostrar ao mundo, isso aqui é meu, se expor, mostrar o seu rosto, entendeu? É bem complexo, até porque eu estou tentando entender algo que está dentro de mim. Quem sabe ajudar também, quem é e quem não é também, entender. Enquanto a superdotação é aquele lado avançado e que é corajoso, esse meu lado corajosa, né, de ter opiniões diferentes e ter muita criatividade, né? E o autismo, ele me dá foco, né? Então, eu não consigo me interessar por nada que não tenha a ver com as histórias, com aquilo que eu estou buscando de verdade. Então, se eu perco o gosto, eu não tenho gosto por outras coisas, né? O que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem também. E não adianta colocar na revista, na TV, muita chamativa de muitas coisas que funcionam para outras pessoas. Para mim não funciona. Eu não vou despertar interesse. Não é sobre o quanto vai falar, mostrar, não desperta meu interesse. Porque não está no meu foco. Então tem um foco muito grande. E são aquelas coisas das quais eu gosto daquela maneira. Para que eu tenha interesse, senão eu não tenho. Não é sobre dinheiro, não é sobre... Tem que ser, são coisas muito específicas. Só que assim, tipo, ninguém me comanda. Não é algo de rebeldia, né? Assim, eu não fui para os lugares que a moça disse, porque eu pensei antes, eu raciocinei e falei, não vou para onde ela tá me mandando, não vou fazer isso. Não é isso, não é rebeldia. Eu tentei ir para onde ela falou, eu simplesmente não consegui, sabe? É como, sei lá, alguém falar assim, imagina agora uma maçã. E eu não vejo a maçã, eu só tô vendo uma cebola. E de repente a pessoa fala, imagina agora uma cebola. E eu não vejo a cebola, tô vendo um abacate. Entendeu? Então assim, é simplesmente que... Agora eu poderia mentir, falar assim, e aí, você viu a cebola? Não. Eu vi a cebola, eu minto. Não vi, eu vi o abacate. Você viu a hora que ela falou para ver a cebola, eu não vi a cebola, eu vi a maçã, eu falei, você viu? Entendeu? Então, assim, eu faço esforço, eu simplesmente não consigo obedecer comandos. Não consigo. Então, assim, eu tive uma experiência muito forte. Eu não sei se eu devo contar para vocês, mas...
Nessa meditação guiada eu vi outras coisas. Eu vi coisas boas e coisas ruins que eu não queria ter visto. É para onde meu cérebro me levou, né? Uma hora eu quero escrever sobre isso. Ai, mas eu tô escrevendo tanta coisa, mas enfim, eu vou contar para vocês. Eu não lembro qual era o objetivo, eu só sei que o objetivo era encontrar paz e, enfim, paz eu acho, né, principalmente. Mas eu sei o lugar para onde eu fui porque eu nunca vou esquecer. Eu cheguei a uma estradinha de chão, bem comprida, e não tinha casas ali em volta. E a estradinha de terra, um marrom assim, bem clarinho, eu lembro bem, é muito real, sabe? Eu estive e era muito real tudo ali. E isso que é muito estranho. E a estradinha cheia de pedrinhas até grandinhas assim, sabe? Eu fui caminhando nesse lugar e eu via lá no fundo assim uma casinha de madeira. E aí cheguei, né? Essa casinha e cheguei a uma sala. E aí quando eu cheguei, só que assim, eu não fui caminhando e cheguei normalmente, como se fosse uma coisa física, né? Por mais que eu tenha visto a estradinha, é assim, de repente eu pulo, dá um salto, sei lá, um salto no tempo, ou como se eu me... eu sempre, assim nos sonhos também são assim, os sonhos que eu tenho, que eu chamo de experiências. Tipo assim, eu tô aqui na sala e de repente já tô na casa de outra pessoa, apareço em outra sala. E tipo assim, tô andando e me teletransporto. E aí eu tô andando nessa estradinha, eu divisei assim, dei uma olhada no local, entendi onde eu estava e apareci na sala. Eu vi a casinha, né, e não reparei muito na casinha, mas e vi que essa era a minha direção, essa casa. Uma casa simples e pobre. E aí eu me apareci numa sala. E estava sentada num sofá relativamente grande. E estava sentada no meio. E tinha pessoas à minha esquerda e pessoas à minha direita. Eles eram a minha família. Eu não conheço essas pessoas. Não faço ideia de quem sejam. Mas eram os donos daquela casa. E eu era daquela família. Eu era a filha. Eu era nova, eu não sei quantos anos. Não sei se... Mas eu me senti com uma idade de 13, 14. Não sei. Eu imaginei assim, senti, né? E tinha uma TV enorme na frente. Que não fazia sentido nenhum aquela TV numa casa tão pobre daquela, afastada de tudo, sabe? E aquele local era o único lugar onde eles conseguiam morar. Tipo assim, eles não escolheram morar ali naquele lugar, era muito longe de tudo. E aí eu senti o que também? Eu não escolhi essa família. Eu não gostava daquelas pessoas. Eu senti uma repulsa muito grande por eles. E não é por eles serem pobres. A sensação que eu tinha é que eu não me dava bem com eles. Ó, isso tudo no meio da meditação. E a meditação não era para acontecer isso, né?
eram outras coisas que ela ia falando, mas eu vou fazer o quê se eu tava lá no meio do sofá com essas pessoas? Assim, eu não escolhi estar ali, entendeu? Eu fui colocada no meio daquele sofá. E aí eu lembro bem do homem que parece que era meu pai, moreno, mas ele não era moreno mesmo, não era negro. Ele era queimado de sol, do trabalho, enfim. Bem magro, alto. Eu não sei quanto de altura, mas ele era assim. E com aspecto judiado, assim, da pobreza, do sol, né? Não gostava dele, meu Deus, não gostava. Não sentia, sabe, assim, que eu não sentia, tipo assim, que ele era meu pai, mas eu não queria que ele fosse meu pai, entendeu? E tinha assim, acho que eu tinha uma mãe e tinha irmãos ali, era uma família grande. E eu me sentia a única diferente ali. Era como se eu quisesse escapulir daquela família. Eu não sei. Eu não sei, né? A sensação que eu tinha, se eu era adotada, ou se era mesmo, por que eu achava ele tão estranho. Esse homem, o que eu mais lembro é desse homem, que seria o meu pai. Eu não sei se ele era diferente fisicamente de mim, mas o que me veio a sensação dentro, era tudo dentro de mim, a sensação de que eles eram completamente ignorantes. E não era só por eles não terem estudos, né? Porque eles não tinham mesmo. Acho que eles eram analfabetos. Mas, e provavelmente eu não tinha também. Mas era um outro tipo de ignorância, que eu acho que era do convívio ali. Talvez uma estupidez, uma arrogância, na qual eu não sentia que eram pessoas que me receberam, que me criavam bem, que me amavam. Eu não sentia nada disso, me sentia com repulsa, repudiava eles. E aí essa TV, tinha uma TV que era muito estranha, porque ela não estava presa a nada, ela estava solta no ar, tipo assim, né? E essa TV enorme diz que era assim, eu entendi, porque é como se fosse eu soubesse das coisas. Era pra gente ver o filme da nossa vida. Todo mundo ali, a família inteira. Vocês vão ver o filme da vida de vocês. Só que não passou nada, eu não vi nada. Tava escuro, tudo preto. Mas era pra gente ver e... Meu Deus, isso eu vi em poucos minutos sentir tudo isso, entendeu? Dentro de mim. E entender muitas coisas da nossa vida. E eu não senti culpa de repudiar eles. Porque era como se eu soubesse de alguma coisa que eles fizeram comigo, sei lá, enfim. E que não era, sabe, não estava me sentindo mal por ser pobre, morar longe da cidade, uma casa afastada. Não estava com vergonha do pai que era pobre, trabalhava ao sol, não era isso, era como se ele tivesse mau caráter, sabe? Enfim, é isso, um caráter, e eu me envergonhasse, sabe? Tipo, olha só o comportamento dele, sabe? Me envergonha, né? Tipo assim, além da pobreza, ainda tem que ter esse mau caráter, né?
E daí, quando eu entrei eu me vi nessa sala, porque a moça falou, agora vocês vão entrar no lugar, agora eu lembrei, mais ou menos o que ela falou. E vocês vão entrar no lugar e vão se sentir muito bem. Só que, a hora que ela falou isso, eu saí da estradinha e cheguei nessa sala. No meio do sofá, no meio dessa monte de gente estranha, querendo escapulir dali, e eu não senti bem como ela falou que eu tinha que sentir. Agora você tem que sentir bem. Não me senti, eu queria fugir daquela situação. Entendeu? E aí ela falou, depois que a gente ia entrar no lugar, não sei o que ia ter nesse lugar. Ia ter alguma coisa. E esse lugar talvez não seria tão bom. Então, primeiro era um lugar bom e o lugar que eu entrei era ruim. Do outro lugar que ela mandou entrar depois, que ela falou que seria ruim, que era esse lugar ruim, não era. Era com a intenção de perdoar, de resolver algumas coisas, né? De ressignificar e tal. Só que aí, quando eu saí daquela sala, eu entrei num quarto todo branco, sem nenhum móvel, nada. E lá havia uma luz muito grande, muito forte. Aí, nossa, aí eu senti muito bem. Foi maravilhoso, inexplicável, porque eu não sei. Primeiro que eu tinha saído daquele sofá, do lado daquelas pessoas horríveis, né? E depois porque aquele lugar era o meu lugar. Aquele quarto vazio, branco, era o meu lugar. E eu senti paz naquele lugar. Eu me senti acolhida, compreendida ali. E, enfim, eu fiquei muito feliz. Então, essa foi uma das minhas experiências de não conseguir corresponder ao comando das pessoas. E o meu cérebro, ele geralmente realmente não consegue corresponder aos comandos, ele vai para outro lugar. Às vezes as pessoas falam, agora vai ser bom para você. E é extremamente ruim e sofrido para mim. Às vezes as pessoas falam, agora vai ser sofrido. E não é, é extremamente bom para mim, prazeroso, sabe? Me traz paz, sensação de acolhimento. Então, a minha vida, o meu cérebro, ele não corresponde, entendeu? Ao que as outras pessoas sentem, ao que elas chamam do que elas esperam, não é o mesmo que eu espero da vida, né? Do que eu sinto prazer, do que eu sinto paz, para onde eu quero ir, como eu quero estar, é completamente diferente. Enfim, essa experiência para mim foi muito marcante, mas eu costumo ter sonhos com pessoas que eu não conheço, com histórias estranhas, às vezes e isso já tem muitos anos. Começou quando eu era pré-adolescente, né? Então, na puberdade. Histórias que muitas vezes eu tenho um sonho e depois tem as continuações. E eu nunca sei quando vem mais um pedaço, mais uma continuação. E às vezes eu fico tentando emendar para entender, entendeu? Sabe, como novela ou seriado? Só que imagina que é uma novela, um seriado que você não sabe
quando vai haver uma continuação? E quando você vai ter acesso a isso e você não pudesse decidir? Não é? Você tem um sonho hoje, daqui 1 ano você tem outro. Daqui 2, daqui 1 mês. Às vezes não, às vezes é só um sonho com, por exemplo, tô lembrando muito agora de um sonho que eu tive, que eu cheguei num lugar, numa cidade, e era cheio de pessoas idosas, todas, só pessoas idosas. Nossa, eles me receberam tão bem, como se eu fizesse parte da comunidade deles. E aí eu lembro que eu saía com eles, andava de carro, ia num lugar, no mercadinho, isso, aquilo. E eles me tratavam como se eles me conhecessem já. E eu ficava olhando para eles, nossa, mas eles são tão gentis, mas eu não conheço essas pessoas. Por que eles estão, sabe, me tratando como se eles já me conhecessem? Então, assim, eu tenho diversos sonhos assim que é muito estranho. Mas, geralmente, né, quando eu sonho, é esse, né, me recebem bem, me tratam bem, como se... Às vezes eu sonho também com as histórias das pessoas. Histórias de outras pessoas. Nem sempre é agradável sonhar com a história de outras pessoas, né? Enfim, não dá para saber se as pessoas existem, elas são reais, quem são essas pessoas, né? Mas uma vez eu tive prova de que pelo menos uma das pessoas com quem eu sonhei existia. Por quê? Eu sonhei uma certa noite com um homem. Ai, meu Deus, não era pra falar isso, mas tá bom. Já deveria ir sobre o natural, né? E depois, quando eu acordei, não vou falar, eu acho que eu já contei esse sonho aqui, né? Não vou contar exatamente o sonho não era muito legal, não. E assim, depois que eu sonhei, eu posso interpretar que aquele homem morreu e ele foi para o inferno, tá? É mais ou menos isso. E só que quando eu estava com esse homem, eu tipo peguei uma carona com ele. E ele me levou num lugar que lá nesse lugar que eu entendi que era o inferno, né? Hoje eu entendo um pouco melhor. Eu ficava olhando para a cara dele pensando que era um amigo meu. Só que eu olhava para a cara dele e pensava assim, nossa, mas não tá parecendo que é meu amigo. Porque o rosto tá diferente, não, né? Mas mesmo assim... enfim, daí quando eu acordei, a gente pega o celular, né? E vai olhar as notícias. Eu vejo a cara desse homem com que eu sonhei. Que não era uma pessoa boa, sabe? E, enfim, uma notícia não agradável e que talvez tenha morrido, né? Porque pelo que eu entendi, pelo que eu olhei no rosto dele, ele tava com o rosto. Ai, meu Deus, era feio, não vou falar. Sabe, talvez alguém que depois eu interpretei que talvez o rosto dele tava daquele jeito estranho, porque talvez ele já tinha falecido, entendeu? E aí eu descobri que realmente esse homem existia, entendeu? E enfim, e daí foi muito estranho, foi realmente muito esquisito.
E aí, às vezes, eu sonho com algumas histórias e assim, eu não sei exatamente, entendeu? Às vezes eu sonho com histórias de mulheres e eu não sei exatamente se essas histórias têm correlação comigo ou não, né? Porque agora pensando igual esse homem, sei lá, não conheço, Deus que me livre, não, nem sei onde viveu, nem quero saber também. Mas sonhei e vi que sabe, que a pessoa existe ou existiu. Não, na verdade existe, ninguém desaparece, né, depois da morte. E eu não sei o que é isso, né? Eu não sei exatamente o que acontece. Eu nunca Aí já arrumou pro sobrenatural, né? O assunto. Já tem quase 40 minutos. Enfim, eu tenho mais experiências estranhas, mas não é algo que eu busquei, nunca busquei isso, entendeu? Por exemplo, nunca busquei esse lado espiritual, nunca mesmo, sabe? Até eu estive do espiritismo, mas sempre, pouquíssimas vezes como visitante. Até não continuei lá, não quis seguir essa religião, por quê? Porque na minha cabeça não faz sentido a gente trabalhar com mortos, mas com vivos. Então, assim, na minha mente, quem precisa de atenção são as pessoas que estão aqui. Então, assim, nunca busquei, nunca fui, sabe? Foram poucas vezes que eu fui, mas sempre com outra pessoa, acompanhando. Enfim, nunca busquei esse lado, nunca quis, né? Nunca me vi também, sabe? Mas depois eu comecei a perceber que eu tive muitas experiências desde nova. Através de sonhos, recortes de histórias que vão se juntando, enfim. Agora eu tive uma sequência de sonhos com crianças e até adolescentes, que era sempre que eu percebia que era dessa faixa etária, de pequenos, sabe? Numa época da minha vida. E aí, eu acho que foi quando eu voltei do Japão. Eu acho que foi isso, durante alguns anos aí, os meus 29, 30, 31, 32, 33, por aí, 34. 2010, 11, 12, 13, 14, por aí. E aí, em algum momento, que eu sonhava com a história, né, dessas crianças. Eu falei assim, não, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, chega, eu não quero saber o que aconteceu com elas. Eu não quero. E, enfim, aí parou, sabe? Mas é isso. Ai, não queria ter falado sobre esse lado sobrenatural, mas tá bom.
Bem, é isso. Deus abençoe vocês. Eu preciso encerrar de qualquer jeito, mesmo que haja muitas coisas ainda incompreensíveis para mim. Tchau, Deus abençoe vocês.